Olá, boas, tudo? Meu nome é Reinaldo Zerra e bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre marketing, branding e também comunicação para marcas em geral ou para você, de repente, também que quer dar uma melhorada também lá nas suas redes sociais, quer melhorar um pouco também a parte de comunicação que você faz com alguns clientes, se você é pequena empresa ou média empresa, por exemplo. E hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre um relatório muito interessante que teve da Edelman sobre a confiança das marcas nessa época de Covid-19, tá bom? Não sai daí que eu já volto. Olá, boas. Vamos lá então. Eu vou falar para vocês hoje, na verdade, um relatório que saiu pela Edelman. Eles fizeram essa pesquisa com 12 países, entre eles, por exemplo, o Brasil, o Japão, a China, Estados Unidos, Inglaterra e Canadá. Itália também, se eu não me engano, também entrou nisso. Foram 12 países, depois eu boto aqui na descrição do post, tá? E nessa pesquisa, que eu achei muito interessante mesmo, assim, eles tentaram perceber melhor como que tá a visão do consumidor nesse momento da pandemia com relação às marcas. E eu fiquei muito animado com essa pesquisa porque ela tem tudo a ver com o que eu estudo para minha tese agora aqui de mestrado aqui em Portugal, que é exatamente sobre as marcas elas começarem a agir de uma maneira tão importante na sociedade que elas meio que se transformam em agentes sociais, digamos assim. Ou seja, as pessoas elas acreditam e elas confiam tanto nas marcas que elas preferem às vezes perceber melhor o que uma marca faz do que o próprio governo, por exemplo, faz. Isso é uma questão meio tricky, mas no final das contas isso é bem interessante para estudar mesmo. E essa pesquisa chegou em uma ótima hora. E hoje para vocês eu vou falar 5 pontos super importantes dessa pesquisa, tá bem? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu posso já falar para vocês e que tem tudo a ver com outros vídeos que eu fiz aqui já no canal, eu vou colocar aqui no cardzinho aqui em cima e eu vou também colocar aqui também na descrição depois, tá bem? Por exemplo, a pesquisa fala sobre as expectativas sobre as marcas nesse momento. Ou seja, eu, você, os nossos amigos, os nossos familiares, como consumidores, como que a gente tem... O que a gente espera, na verdade, dessas marcas nesse momento? E aí eu lembro que nos vídeos passados, sobre a parte de comunicação de marcas, nessa época, uma das coisas mais importantes que ressaltei foi exatamente sobre não vamos cair no oportunismo. Lembra? E é exatamente sobre isso. A pesquisa, por exemplo, ela diz que 62%, gente, 62% dos entrevistados desses 12 países acreditam que o seu país não passará por uma crise sem que as marcas desempenhem um papel crítico na abordagem dos desafios. Ou seja, as pessoas, na verdade, nesses 62% dessas pessoas, nesses países, elas esperam que essas marcas, por exemplo, elas não entrem nessa coisa de estamos em crise, vamos demitir todo mundo. Não, todo mundo, na verdade, percebe que está todo mundo parado em crise, o dinheiro não está rodando. Ok, isso todo mundo já percebeu. Só que o que as pessoas esperam é o seguinte, não sejam nesse momento. Do tipo, vamos demitir todo mundo porque a gente não está com lucro. Não, espera um pouco, calma, vamos parar para pensar, respira. As pessoas elas estão com uma expectativa muito alta de que as marcas, tanto uma grande marca, sei lá, como uma L'Oréal da vida, como uma Netflix, ou até mesmo o pequeno produtor ali, por exemplo, ele não entre em nenhum tipo de estratégia muito negativa, do tipo, vamos demitir todo mundo, metade das pessoas e, enfim, essas loucuras assim que... Capitalismo é foda, né? Enfim. Ok, então assim... As pessoas elas esperam que as marcas elas não façam nenhum tipo de manobra nesse momento que seja muito drástico, digamos assim, sabe? Olha, mais um ponto aqui, por exemplo, que eu vou falar pra vocês. Mais da metade desses entrevistados, dos inquiridos, disseram que marcas e empresas estão respondendo com mais rapidez e eficácia do que o governo. Olha que loucura, né? Assim, a marca hoje em dia, ela tá com tanta responsabilidade, digamos assim, social e de comunicação, que 55% dos entrevistados, dos inquiridos aqui... Em Portugal a gente diz inquiridos, a gente diz entrevistados. Que é um inquérito que a pessoa faz, não é pesquisa. 55% diz que prefere ver o que as marcas estão a falar ou o que elas estão a fazer do que o próprio governo. Eu acho que um exemplo muito claro disso, inclusive, que a gente pode perceber essa discrepância, na verdade, de comunicações e de ações mesmo, quando a gente pega os dois exemplos do Bolsonaro e do Trump, por exemplo, né? Estados Unidos e Brasil. Ou seja, as pessoas elas percebem, na verdade, que as marcas elas tendem
a ter suas ações muito mais baseadas em conjunto, né, do que o governo a dizer, não, vai todo mundo pra rua, vai todo mundo fazer, enfim. Por exemplo, nesse mesmo ponto da pesquisa sobre a expectativa, 71% das pessoas concordam que nesse momento que a gente está a passar, elas não querem que as marcas tenham um tom oportunista, elas não querem perceber que uma marca tá tentando se aproveitar desse momento para lucrar ou para fazer qualquer tipo de coisa. Ou seja, cai novamente naquele vídeo que eu fiz sobre comunicação de marca nessa época de pandemia. Então, assim, são pontos realmente que são muito interessantes da gente ver. A pesquisa, na verdade, também mostrou que nesse momento, todos nós, eu inclusive falo todos nós porque eu me incluo realmente nisso, a gente vive um momento de confiança mútua das marcas. A gente quer perceber que as marcas, a gente pode confiar nelas e elas podem fazer também pela gente. Ou seja, é uma sensação realmente de unidade, né? Assim, de conjunto, né? Assim, estamos todos nessa, vamos todos sair dessa, mas assim, é um se apoiando no outro. Então, marcas, nesse momento, desde você que tem uma marca pequena, ou até grandes marcas, etc., diretores de grandes marcas e tal, nesse momento percebam que a sociedade precisa da sua marca, precisa do seu negócio, porque ela quer confiar no seu negócio e perceber principalmente que depois disso tudo acabar, ela vai poder confiar em você. Isso, na verdade, é um outro ponto da própria pesquisa que eu vou falar já já, tá? O segundo ponto é muito interessante porque ele vai muito junto com o primeiro, que é a história da expectativa. Porque o segundo ponto ele diz sobre a proteção e a associação das marcas com o meio envolvente. Então, espera-se que as marcas elas possam agir de acordo com esse momento, como de maneira respeitosa, diante não só dos funcionários, como também de seus colaboradores e, obviamente, dos consumidores. Ou seja, 90% dessas pessoas, tá no relatório, tá, gente? Não sou eu que estou inventando ou a falar isso, não. Elas esperam que as marcas, elas, digamos, aguentem esse momento e que isso, mesmo que isso possa significar perda financeira nesse momento substancial. Mas todos os inquiridos acreditam que isso, até depois da pandemia, isso tudo vai normalizar. Ou seja, existe um sentimento, obviamente, de esperança no ar, né? É impossível realmente a gente não perceber isso. Acho que não só eu, como vocês aí na casa de vocês, entre seus amigos e seus familiares, a gente acredita realmente que a gente vai sair disso em breve. Mesmo porque eu não aguento mais, a gente tá o quê? 40 dias aqui em Portugal já. É muito importante nesse momento que as marcas percebam que no que a gente está a passar agora, todos nós acreditamos que vão ter que existir perdas financeiras. A gente percebe que a economia está mal, sabe? Assim, ninguém é idiota, a gente percebe. Mas não é por causa disso que a gente tem que sacrificar outras coisas. Acho que deu para entender, né? Na verdade, esse tipo de sensação que os inquiridos dessa pesquisa têm. Ou seja, não é porque a economia está ruim que a gente tem que sacrificar vidas. Eu acho que dá para perceber isso, né? Olha, por exemplo, ainda dentro dessa situação da proteção e da associação, os consumidores eles esperam que as marcas, nesse momento, ao invés de caírem naquela coisa do oportunismo, ou seja, vamos supor, aumentar preço de alguma coisa, de algum tipo de produto, ou de repente de usar algum tipo de linguagem que seja oportunista, não. E que elas possam entrar, inclusive, como parceiras de produção. Vamos supor, de repente uma marca ela começa a produzir em maior escala um produto porque ela sabe que aquele produto pode ajudar as pessoas nesse momento. Vamos supor, de repente uma indústria que tenha de álcool gel, enfim. Tem essas aqui, enfim. Álcool gel ou máscara, etc. Mas isso não vai cair como oportunismo se, obviamente, ela chegar e deixar muito claro para os seus consumidores o seguinte, olha, estamos aumentando a nossa escala de produção, mas não se preocupem que o valor não está alto, inclusive a gente pode, por exemplo, baixar ou fazer promoção para todo mundo poder ter a oportunidade de ter esse produto em mãos. Olha, o terceiro tópico desse relatório, dessa pesquisa, diz respeito à informação e empatia. Ou seja, os consumidores eles querem olhar para uma marca e perceber que elas têm empatia com o momento. Ou seja, é aquela coisa de união mesmo, não tem como muito fugir disso. Tem até um exemplo que eu posso dar para vocês para ficar mais claro. É a HP, sabe? A HP que faz impressora e tal. Eles fizeram uma doação de uma impressora 3D para fazer a construção, enfim, da modelagem e tal de máscaras, se eu não me engano, aquelas de acetato, sabe? Aquele shield, né? Aquele que fala que é shield. Então, por exemplo, existe um outro ponto dentro desse ainda, que é aquela história da não só empatia, como também da informação, né? Em países, por exemplo, onde a mídia ela tem passado por momentos muito deturpados, muito perigosos, digamos assim, porque a sociedade não acredita mais,
e tem problemas e tal com isso, como por exemplo os Estados Unidos, porque os consumidores eles têm ido buscar as informações atualmente, inclusive, nas redes sociais das marcas que eles acompanham. Isso é bem interessante perceber, inclusive, que o papel da marca realmente está mudando, né? Ele já tem caminhado por uma mudança constante, o papel de uma marca hoje, atualmente. E agora, com essa história toda da pandemia, está mudando mais ainda. É bom para a gente ficar de olho bem aberto e perceber melhor para onde que isso vai dar, né? Para onde que isso vai levar a gente. O quarto ponto fala sobre educação e conexão. O que acontece? 85% dos entrevistados, 85%, esperam que as marcas tenham um posicionamento educativo diante do que está acontecendo. Ou seja, eles esperam, na verdade, que as marcas que possam, obviamente, não todas podem fazer isso, mas marcas que possam ter uma liderança nesse momento nas redes sociais de maneira educativa, de tipo, olha, isso que acontece, isso aqui não acontece, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso, eles gostam muito que isso aconteça. Então, nesse momento, as pessoas elas têm esperado que as marcas elas tenham esse poder realmente de conectar e de educar as pessoas diante das informações que atualmente aparecem na nossa frente, tá? Dentro ainda dessa história toda da empatia e da educação, enfim, isso eu achei fantástico e é uma coisa que eu acredito realmente que vai acontecer. 65% dos entrevistados, dos inquiridos, falaram que, dependendo do tipo de ação, do tipo de comportamento, do tipo de posicionamento que uma marca tenha nesse momento agora da pandemia, isso vai ser muito assim, um divisor de águas, digamos assim. As pessoas elas vão ou não vão mais consumir aquela marca. E 65% dessas pessoas chegaram e falaram assim, olha, realmente, depois que isso tudo acabar, eu vou olhar toda a trajetória que a marca teve nesse momento. Se foi uma trajetória que me agradou, eu continuo como consumidor. Se foi uma trajetória que não me agradou, eu paro de ser consumidor dela. E, ainda nisso, mais de um terço dos entrevistados comentou, inclusive, que poderia começar a consumir uma marca dependendo de como que ela tem se comportado nesse momento. Olha que incrível oportunidade, na verdade, que todo mundo agora tem. Todo mundo que trabalha com marketing, todas as marcas, todas as indústrias, na verdade, agora tem uma puta oportunidade na mão, né? Então, assim, se a marca, o negócio, a empresa lá, tem se comportado de uma maneira muito correta nesse momento, a tendência, na verdade, é que mais de um terço desses entrevistados, por exemplo, possam vir a consumir aquela marca depois que a pandemia acabar. Porque eles perceberam, na verdade, que eles podem confiar naquela marca. Eles perceberam que aquela marca tem feito coisas bacanas, coisas boas para a sociedade. Ou seja, é muito importante esse momento realmente de separar o joio do trigo. Lá no Brasil a gente fala joio do trigo, aqui em Portugal, se eu não me engano, é separar o trigo do joio. É o contrário. Mas é basicamente isso que a gente está passando mesmo. E para finalizar esse relatório, e aí entra bem exatamente nessa parte toda do meu estudo da tese e tal, que eles dizem que as pessoas, elas, nesse momento e para o futuro, a pesquisa mostra que as pessoas elas vão ter mais uma tendência realmente de ter uma marca como parceira, como apoio, não só emocional, mas também apoio social mesmo e tal. Isso entra muito nessa história do cuidado, assim. Eles querem que as marcas cuidem das pessoas e da sociedade e tal. E isso entra muito dentro do meu estudo, que é sobre brand activism, que é sobre ativismo de marcas, que é exatamente quando as marcas elas se apossam, na verdade, digamos assim, de vozes, de temas, digamos, como LGBT, feminismo, a problemática da migração, que as pessoas são contra imigrantes, enfim, aqui na Europa é bem pesado esse tipo de discussão. O antirracismo, por exemplo, quando marcas pegam, na verdade, esses pontos sensíveis de sociedade e transformam isso dentro das comunicações, para mostrar assim, olha, nós damos apoio a esse tipo de causa. Então eu acho que daqui para frente, daqui para o futuro, é uma visão agora minha, tá? Assim, eu acho que as marcas elas vão se transformar numa coisa que eu chamo de agentes sociais. As marcas elas vão estar cada vez mais e mais ligadas, juntas com a sociedade. Sabe assim, eu acho que a gente já passou dessa era do marketing ser uma coisa só de venda por venda. Sabe assim, eu acho que a parte de branding, a parte de construção de marca, de percepção de como que as marcas querem ser vistas pelos outros, vai estar cada vez mais forte isso no nosso dia a dia de comunicação
e de planeamento de campanha e de anúncios, etc. Depois desse vídeo daqui, eu vou linkar também, inclusive, o relatório. Manda lá pro seu chefe, fala com ele, ó, vamos fazer isso daqui que eu li lá no YouTube. Vi lá no YouTube um brasileiro doido que mora lá em Portugal, super estranho na hora de falar, mas ele explicou um troço certo lá. Partilha esse vídeo, mostra para as pessoas, mostra lá pro seu chefe, mostra de repente dentro da sua própria empresa, dentro da sua equipe, porque assim, a tendência agora nesse momento é crucial as marcas realmente perceberem que nesse momento não pode ser oportunista, não pode ter tom jocoso, não, sabe assim, tem que ser parceiro mesmo, tá? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar o seu like, de subscrever o canal se você ainda não é inscrito no meu canal. E eu confesso que eu tô muito, mas muito feliz de verdade, porque do último vídeo pra esse que eu tô a gravar hoje, eu consegui mais de 20 inscritos, assim. Tudo bem que eu sei que é pouco, sabe? Só que eu tô com quase, 70 pessoas no meu canal. Eu tô feliz pra caramba, de verdade. São 70 pessoas e que eu tô super feliz, assim, por causa disso. Então não esqueçam de dar o like de vocês e tal, de subscrever e... a gente se encontra então no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.